tudo bem? Como estão as coisas? Como tu tá? Espero que esteja cada dia mais fortalecido no teu físico, no teu psicológico, no teu espírito, né? Que a palavra de Deus esteja te fortalecendo cada dia mais, tu venha conhecendo cada dia mais a Deus, os feitos de Deus, né? Para que eles se tornem realmente real na tua vida e na minha, né? Porque a palavra de Deus, ela é uma faca de dois gumes, né? Ela corta para os dois lados. Então, eu sou a que mais recebo nessa leitura e nessa empreitada de leitura da palavra. E hoje, tu não tinha visto ela ainda, só tinha visto a Melissa. E hoje temos aqui, a companheira da mãe, minha parceira também, a Lolita de mamãe, minha preta, que hoje está aqui do meu ladinho. Vamos lá, então. Vamos ler, fazer a nossa leitura do dia. Hoje a gente vai ler Êxodo, capítulo 17 e capítulo 18, continuar então essa jornada do povo de Israel pelo deserto, tá? Vamos lá então, capítulo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo... os passarinhos. E toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha... Amém. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Espera que eu vou fechar o vidro. Ou não. Então, aqui é assim. Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Em questão de intercessão, de oração, enquanto ele elevava os braços aos céus, o povo de Israel prevalecia. Quando ele cansava e baixava os braços, o povo de Amaleque prevalecia, tá? Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, e assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Ora, Jetro, deixa eu falar rapidinho disso aqui, que é muito lindo, né? Que quando Moisés, ele
ele era idoso, ele era velho, ele era ancião, as mãos dele pesavam, porque ele estava muitas horas com as mãos aos céus e as mãos dele já estavam pesando os braços. Então colocaram pedras por debaixo dos braços e cada um, Ur e Arão, um em cada lado, sustentavam os braços dele para que ele continuasse com os braços aos céus. Olha que coisa mais linda, né? O que é... Continuando. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse, o Deus do meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, os nomes antigamente eles eram dados de acordo com as circunstâncias, de acordo com o que eles criam, né? Então todos os nomes, se a gente for olhar em hebraico, em alguma outra língua daquela época, tudo tem um sentido, assim, né? Tudo tem vou dar esse nome pela circunstância, tá? Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, e a Moisés no deserto onde se achava acampado junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e teus 2 filhos. Então, saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Sempre se teve, né? Não é uma coisa de não, sempre se teve muito respeito pelo sogro, né? A honra aos pais, a honra aos sogros, porque sogro e sogra também eram como se fossem pais, né, dos genros e das noras, né? Então, as noras tinham os pais do seu marido como seus pais e vice-versa. E isso era muito bonito. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o das mãos dos egípcios, e disse, bendito seja o Senhor que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então, Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, o que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isso é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Se isso os fizerem, assim Deus tu mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo, a causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram entre eles. Então se despediu Moisés de seu sogro e este foi para a sua terra.
Eu vou falar dessa parte, porque eu falei antes, né, da guerra, dos braços de Moisés, enfim, mas essa parte que eu acho muito legal, que ela nos traz também alguns princípios, né, alguns de liderança, né, de delegação, delegação de funções, né, porque se a gente carregar tudo sozinho nas nossas costas, né, todos os problemas, né, e carregar os nossos problemas e os problemas dos outros, a gente vai acabar pesando e o fardo vai ficando pesado, né, porque, por mais que a gente coloque diante de Deus, a gente precisa saber equilibrar e dividir esse fardo, dividir os problemas, né? E foi o que a gente viu aqui. Moisés, ele cuidava desde a coisinha mais simples da coisa mais grave, né? E isso tornava pesado para ele, né? Porque ele tinha que falar tudo, ele não tinha tempo para nada. Era isso, e aí tinha que organizar aqui, organizar lá e tal. E aí o sogro dele falou: não, delega a função. Faz com que homens cheios da presença de Deus, tementes a Deus, façam o papel que tu tá fazendo, mas para causas menos graves, né? Então, aquele que era chefe de 10, se era uma coisinha pequena, ele podia resolver e nem chegava em Moisés, porque Moisés teria outras coisas para se preocupar. Ele tinha que passar muito tempo com Deus, ele estava à frente de um povo que estava no meio do deserto, rumo à sua libertação, rumo a Canaã. Então, ele precisava muitas vezes cuidar de outras coisas. Então, com essas funções delegadas, os fardos foram divididos. E aí não ficou pesado para Moisés. E assim é com a gente, né? Quantas vezes a gente pega tudo para nós e se preocupa com isso, se preocupa com aquilo, e a gente não vive a nossa vida, a gente acaba não tendo vida própria. Porque a gente se preocupa tanto com os problemas dos outros e mais os nossos problemas, que a gente acaba pesando. E não se vê alegria, né? Não se vê plenitude. Porque a gente não tem tempo para viver a nossa vida e não tem tempo para resolver as nossas coisas, não tem tempo de ser feliz, não tem tempo de se alegrar com Deus, né? E acaba muitas vezes sendo temente a Deus, mas esquecendo de se alegrar em Deus, né? Então que a gente entenda que que dividir o fardo é muito importante para a nossa saúde física, a nossa saúde mental e a nossa saúde espiritual. Que daí a gente entrega o que tem que ser entregue a Deus através de nós. Amém? Amanhã, então, a gente vai continuar a peregrinação do povo de Israel. Tem muita coisa ainda pra gente ver sobre isso. É um fato muito importante da história, né? Do povo de Israel, do povo de Deus. Nossa história, né? E tem muita coisa que Deus ainda vai fazer. Deus... ele continua operando, né, aqui, ele continua falando com Moisés, ele se estressa com o povo, que o povo esquece dele, mas ele continua lá com a sua misericórdia, com o seu amor e o seu cuidado e cumprindo a sua promessa. Amém? Então, até amanhã. Lolita, dá beijinho. Tá, tchau. Ali, ai, te cortasse. Beijo.